Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre a biografia completa de Judas Iscariotes. Exatamente, pessoal, hoje eu estarei falando tudo sobre Judas Iscariotes. Os detalhes que eu estarei deixando nesse vídeo, provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então, pessoal, a história de Judas Iscariotes é muito importante e é bom lembrarmos aqui que eu já fiz um vídeo sobre Judas Iscariotes. Aqui na descrição, no rodapé, eu vou deixar o link para você assistir o outro vídeo sobre Judas Iscariotes, tá bom? Agora, pessoal, eu estarei falando sobre a família, porque Judas Iscariotes tinha pai, tinha mãe, tinha uma família. E eu fui pesquisar e descobri que o nome do pai de Judas se chamava Simão. Exatamente. O nome do pai de Judas era Simão. João, capítulo 6, versículo 71. Você vai encontrar o nome do pai de Judas. Agora, o nome da mãe de Judas Iscariotes está na história. Tá bom, pessoal? O nome da mãe de Judas era Sibória. Exatamente, pessoal, Sibória, tá? Este é o nome da mãe de Judas Iscariotes, Sibória. Judas Iscariotes, segundo a história, era filho único, não tinha nem irmãos nem irmãs, tá bom? Porém, a história diz que Judas Iscariotes era casado. E a mulher de Judas Iscariotes trabalhava na casa de José de Arimateia. Tá bom, pessoal? Lembrando que José de Arimateia era o tio de Jesus. É por isso que houve esta aproximação entre Judas Iscariotes e Jesus. Tá bom? Porque a mulher de Judas trabalhava com Arimateia. E Arimateia era o tio de Jesus. E foi Arimateia que falou sobre Jesus a Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes foi até Jesus, não é verdade? E se tornou um discípulo de Jesus. E depois se tornou um apóstolo. A história diz que Judas Iscariotes tinha pelo menos 3 filhos. Tá bom, pessoal? Judas Iscariotes era casado e a história diz que ele tinha 3 filhos. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês que a Bíblia Sagrada apresenta 5 homens chamados de Judas. Exatamente, pessoal. Agora, este Judas que se tornou discípulo de Jesus, era chamado de Judas Iscariotes, para diferir dos outros Judas. Então, cada Judas tinha um nome: Judas de Jerusalém, Judas da Galileia e Judas Iscariotes. Então, essa palavra Iscariotes não era um sobrenome, era uma identificação geográfica. Tá bom? Até porque Jesus tinha um irmão chamado de Judas. Esse irmão de Jesus era chamado de Judas, irmão do mestre. Tá bom? E Judas Iscariotes era chamado assim para diferir dos outros Judas. Tá bom? Na verdade, pessoal, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que não foi Jesus que escolheu Judas como apóstolo. Na verdade, pessoal, Jesus
não costumava escolher os discípulos, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi batizado por João Batista e logo em seguida 2 discípulos de João Batista acompanharam a Jesus. Estes 2 discípulos eram André e João. Jesus tinha discípulos que escolhiam pessoas potentes para colocar no seu rol de obreiros. Tá bom, pessoal? Isto é bíblico e também é histórico. Os discípulos mais chegados, Pedro e André, traziam os discípulos que eles encontravam, inclusive Natanael, não é verdade? Filipe, que foram escolhidos pelos outros discípulos de Jesus. Então os discípulos traziam e Jesus separava, ou como discípulo ou como apóstolo. Tá bom, pessoal? Isto é muito interessante. Existem muitas histórias falando sobre a tribo de Judas Iscariotes. Isto é muito importante, porque se alguém perguntar de qual tribo pertencia Judas, o que você responderia? Ele pertencia à tribo de Judá, à tribo de Benjamim, à tribo de Levi, à tribo de Manassés, de Efraim, de Dan. Lá em Israel existem 12 tribos, não é verdade? E de qual tribo era Judas Iscariotes? Então, pessoal, essa pesquisa é de suma importância e eu vou trazer aqui 2 correntes ou 3 correntes teológicas, tá bom? 3 correntes para nós chegarmos a um ponto finalizante, tá bom? A primeira corrente, a primeira linha de interpretação geográfica ou biográfica diz que Judas Iscariotes era da tribo de Benjamim. Exatamente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo substituiu Judas Iscariotes. E todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Se realmente foi o apóstolo Paulo que substituiu Judas Iscariotes, isto significa que Judas Iscariotes era da tribo de Benjamim. Tá bom, pessoal? Esta é a primeira corrente teológica, a primeira forma de interpretação para chegarmos aqui a uma conclusão de que tribo pertencia Judas Iscariotes. Tá bom? A segunda linha, ou a segunda forma de interpretação geográfica ou biográfica, diz que Judas Iscariotes era da tribo de Dan. Exatamente, porque lá no livro de Gênesis tem uma profecia que Dan, filho de Jacó, seria uma víbora perto da estrada e morderia o calcanhar dos seus amigos. E Judas Iscariotes mordeu o calcanhar de Jesus, né, entre aspas. Ou seja, Judas Iscariotes envenenou a Jesus com um beijo, né, entre aspas. Então, biblicamente falando, no sentido profético, significa que Judas Iscariotes era da tribo de Dan. Ele era a serpente que estava à beira do caminho, tá bom? A terceira corrente teológica, ou a terceira forma de interpretação geográfica ou biográfica, diz o seguinte: Judas Iscariotes era um moabita. Exatamente, Judas Iscariotes não era da tribo de Israel, ele pertencia aos moabitas. Por quê? Porque Iscariotes é o nome de uma cidade do povo, da nação dos moabitas. Exatamente. Isto significa que Judas era um moabita, filho de Orfa. Exatamente, da descendência de Orfa. Todo mundo conhece a história de Noemi, de Ruth, não é verdade? Ruth e Noemi foram para a terra de Israel. E Orfa ficou na terra de Moabe. E da descendência desta mulher, Orfa,
foi que nasceu Judas Iscariotes, tá bom? Esta é a terceira corrente teológica. Eu, particularmente, acredito que Judas Iscariotes era da tribo de Benjamim, tá bom, pessoal? Mas existem as outras correntes teológicas que defendem a sua teoria. E você que está me assistindo vai ficar com uma dessas teorias, aquela que você acha mais apropriada, tá bom? No final do vídeo, se você quiser deixar um comentário na descrição, pode deixar o comentário, tá bom? Sobre a origem de Judas Iscariotes, segundo a sua forma de pensamento. Deixa que eu vou estar respondendo, tá bom? Pessoal, o nome Iscariotes é muito importante na Bíblia Sagrada, porque muitas pessoas associam o nome Iscariotes com a palavra sicário. Exatamente. A palavra sicário, que significa Iscariotes, é uma palavra que aponta para um termo terrorista. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala que Judas era chamado de Iscariotes, a Bíblia está tentando passar a ideia de que Judas Iscariotes pertencia a um grupo de terroristas, chamado aqui de sicário ou sicários, tá bom, pessoal? E observe, por exemplo, pessoal, que o nome Iscariotes é um título para uma população de pessoas radicais, terroristas. Então, naquele tempo, já existiam vários grupos: os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios e uma porção de outras religiões. E algumas dessas religiões eram religiões que buscavam assassinatos de muitas pessoas. Então, existem muitas pessoas que defendem que o nome Iscariotes não era um título para uma cidade, e sim um título para um grupo de pessoas terroristas do alto padrão. Exatamente, pessoal. Então, Judas Iscariotes pertencia a um grupo de terroristas. E agora, a Bíblia Sagrada diz que Judas era muito sábio. Judas, na realidade, foi criado em Jericó, juntamente com Zaqueu. Tá bom, pessoal? Judas foi criado com Zaqueu. É por isso que, depois da morte de Judas, Zaqueu substituiu a Judas Iscariotes. Porque Judas e Zaqueu eram assim, ó. Tanto é que a Bíblia fala que Zaqueu era cobrador de impostos e Judas Iscariotes era tesoureiro. Exatamente. Observa que os dois trabalhavam na mesma função, porque Judas Iscariotes e Zaqueu eram irmãos de criação. Judas Iscariotes trabalhava como tesoureiro e Zaqueu trabalhava como cobrador de impostos, tá bom? Observe que Zaqueu era ladrão, Judas Iscariotes também era ladrão, tá bom? Então Judas e Zaqueu, criados juntos, formados em contabilidade, tá bom, pessoal? Os dois eram ladrões e depois da morte de Judas Iscariotes, Zaqueu entrou como apóstolo, tá bom? A diferença é que o nome Zaqueu foi transliterado como Matias. Tiraram o nome Zaqueu, que significa puro e etc, e colocaram Matias, tá bom, pessoal? Esses detalhes são de suma importância, pessoal. Esses detalhes. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que Judas Iscariotes era muito sábio. Por quê? Porque Judas Iscariotes era formado, era um homem de altíssima sabedoria.
tá bom? Porque Judas Iscariotes foi criado lá em Jericó. Depois ele foi para o palácio trabalhar como servo do palácio. E a mulher de Judas Iscariotes foi trabalhar na casa de José de Arimateia, que era um homem riquíssimo, tá bom? E Judas Iscariotes era também um discípulo de João Batista. Então, pessoal, Judas Iscariotes era um homem muito sábio, muito inteligente. A história, por exemplo, diz que a mãe de Judas Iscariotes, Cibória, teve um sonho, e esse sonho era um sonho profético, dizendo que Judas Iscariotes traria o mal para toda a nação. E Judas Iscariotes realmente cumpriu o sonho da própria mãe, não é verdade? Então, pessoal, a história diz que quando a mãe de Judas, Cibória, teve esse sonho, ela doou. Ela não quis ficar com a criança, ela doou. E essa criança, Judas, foi criado em vários lugares. Primeiro na casa de Zaqueu, com a família de Zaqueu. E depois ele foi criado um tempo no palácio. Depois ele foi criado com João Batista. Depois ele foi seguir a Jesus. Então Judas Iscariotes era aquele pinga-pinga, não é verdade? Era aquele obreiro que nada estava bom, nada dava certo, e ele estava em várias igrejas, várias denominações, não é verdade? Isso aí contaminou, tá bom? Então, pessoal, antes da morte de Jesus, Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu e dormiu na casa de Zaqueu. Ali na casa de Zaqueu, Jesus encontrou a mãe de Judas Iscariotes e falou para a mãe de Judas: não vá para Jerusalém, porque o seu filho Judas vai fazer uma coisa horrível, tá bom? Então, pessoal, todas essas histórias é para nível de conhecimento, mas tem a história completa sobre Judas Iscariotes, tá bom? E se você quiser adquirir mais conhecimento sobre Judas Iscariotes, aí você vai precisar adquirir um livro que eu estou lançando, o livro dos sermões, tá bom? Eu estou fazendo este livro, eu vou lançar este livro em breve, o livro dos sermões, agora, no ano de 2020, tá bom? E você vai ser abençoado pelo livro dos sermões, onde tem toda essa história de forma espetacular. Mas se você ainda não adquiriu o livro das revelações, você precisa adquirir, porque é no livro das revelações que você vai adquirir o conhecimento sobre a cultura hebraica, aramaica, grega, latina, tá bom? Você precisa adquirir este livro das revelações de Gênesis para o seu QI crescer, tá bom? Aí você vai adquirir este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Já pode ligar, aqui do lado tem o número, tá bom? Ligue e adquire este livro. Mande uma mensagem de WhatsApp que eu vou te responder. Depois que você adquirir este livro de Gênesis, você adquire a apostila de formação de obreiro. E logo em breve você também vai adquirir o livro dos sermões, para você fazer mensagens com esse nível histórico, poderoso. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse Judas Iscariotes era um homem riquíssimo, tá bom? Até porque era ladrão e foi criado com Zaqueu. Então você sabe que Zaqueu era o homem do dinheiro e Judas também tinha o dinheiro, tá bom? Então, pessoal, como podemos analisar, Judas Iscariotes era um homem perfeito, não é verdade? Era um chefe perfeito, estrategista, formado em contabilidade, em peso e libras. Judas Iscariotes era o discípulo mais sábio que Jesus tinha em termos de riqueza, em termos de câmbio, em termos de contabilidade, em termos de tesouraria. Ele era o melhor discípulo de Jesus, tá bom? Judas Iscariotes.
Ele era muito bajulado, mas tinha muito traumas, porque foi adotado quando era novo, porque a sua mãe teve esse sonho, ele soube do sonho da mãe dele. Então era um homem cheio de traumas, rancores, um homem radical. Judas Iscariotes era um homem calado, não conversava com ninguém, revoltado. E acima de tudo, pessoal, ele era ladrão. Então, ele tinha muitos ressentimentos e precisava da cura interior. Tem muita gente assim na igreja também, que é bênção, mas precisa da cura interior. Judas precisava da cura interior, tá bom? E Jesus quis sarar, mas ele nunca deu espaço para Jesus sarar a vida interior. Então, pessoal, Judas Iscariotes guardava rancores, mágoas, ódio, não é verdade? Tanto é que a história diz que Judas foi o primeiro vampiro. Exatamente. Não tem aquela lenda que diz que um vampiro se mata com uma bala feita de prata? Exatamente. Porque, segundo a lenda, Judas Iscariotes vendeu Jesus a preço de 30 moedas de prata. Tá bom, pessoal? Então, Judas trocou moeda por sangue. É por isso que a história vai dizer que Judas Iscariotes foi o primeiro vampiro de toda a história. Tá bom? Esses detalhes é para nível de conhecimento. Tá bom, pessoal? Mas todo mundo sabe que Judas foi o primeiro vampiro. Tá bom? É por isso que o vampiro é morto com uma bala de prata. Porque Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Tá bom? Por isso, pessoal, podemos observar em toda a história que Jesus tratava Judas com muito amor. Mas um dia, Jesus repreendeu Judas, porque Maria, irmã de Lázaro, quebrou, tirou o lacre. A palavra quebrar é tirar o lacre, quebrou o vaso de alabastro. Então, pessoal, a história diz que Maria tirou o lacre, quebrou o lacre, o vaso de alabastro, e despejou sobre a cabeça de Jesus. Aí Judas Iscariotes ficou indignado, porque desperdiçou 300 dinheiros, tá bom? Então dava para comprar aí, 10 empregados, dava para comprar 10 homens escravos, 300 dinheiros, não é verdade? E um servo antigamente, naquela época, valia 30 moedas, tá bom? E quando Judas viu isto, Judas falou, poderia vender e dar dinheiro aos pobres. Aí Jesus repreendeu Judas no meio de todo mundo. Falou, Judas, sempre vocês terão os pobres, os necessitados, mas ela está me ungindo para uma boa obra. E aí Judas Iscariotes, que era cheio de rancor, cheio de mágoa, pegou uma birra contra Jesus. É por isso que Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas, que é o equivalente 10% do material que foi derramado, tá bom? Então Judas Iscariotes vendeu Jesus pelo valor de 10% daquilo que Maria tinha derramado sobre a cabeça de Jesus. Isso era uma revolta de Judas Iscariotes, tá bom? Porque ele era cheio de rancores, mágoas, faltava cura interior dentro dele. Então, pessoal, a história diz que Judas Iscariotes tinha uma raiva terrível de Jesus, porque Jesus repreendeu ele em relação ao vaso de alabastro. Depois, Judas Iscariotes tinha raiva também, porque Jesus não libertou João Batista da prisão. E também, pessoal, Judas Iscariotes tinha muita raiva de Jesus, porque Jesus não queria se tornar o rei de Israel. Judas queria que Jesus assumisse a liderança, e Jesus não tinha esse propósito.
O propósito de Jesus era morrer para libertar a nação de Israel por sangue. E Judas Iscariotes não queria que Jesus morresse. Ele queria que Jesus assumisse o reino. Como Jesus repreendeu ele publicamente por causa do vaso de alabastro, e também Jesus não libertou João Batista da prisão, e também, pessoal, Jesus não queria assumir o reino de Israel, literalmente, Judas Iscariotes pegou e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, o valor de um escravo. Tá bom? Judas Iscariotes era terrível, a mágoa, rancor, decepção da vida. Pessoal, é por isso que Judas Iscariotes é chamado aqui na história, por exemplo, de X9. Eu já vi ou ouvi muitos pregadores dizer que Judas Iscariotes era um X9 ou um dedo duro. Dedo duro. Outras pessoas chamam Judas de franelinha. Exatamente, pessoal, o franelinha. E outras pessoas chamam ele até de anticristo. Então, pessoal, todos esses detalhes que eu estou deixando aqui é para nível de conhecimento, tá bom? Nível histórico. Você vai analisar tudo isto e vai assumir alguns detalhes para você colocar na introdução do seu sermão. De repente, você precisa desses detalhes não para realizar um sermão, mas para você se tornar uma pessoa mais sábia no conhecimento. Você precisa conhecer esses detalhes, tá bom? Então, meu amigo, eu estou aqui deixando esses detalhes para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar aquele like, curtir também a minha página, tá bom, pessoal? Ative o sininho para que quando eu colocar mais vídeos, vocês estejam interagindo comigo, tá bom? Pessoal, o livro A Revelação está em promoção. Se você não adquiriu, adquira. Olha o telefone aqui do meu lado esquerdo, tá bom? Adquira as apostilas, adquira também em breve, tá bom? Aproximadamente no meio do ano ou um pouquinho depois, o livro dos sermões, que é um livro para você fazer sermões extraordinários. Que Deus abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.